Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os principais medicamentos utilizados no tratamento da hiperplasia prostática benigna, popularmente conhecida como próstata grande ou aumentada. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação, certo? Então vamos lá. A hiperplasia prostática benigna é um dos problemas mais comuns no consultório do urologista. Não tem um dia que a gente não atenda um paciente com queixas relativas a essa patologia. E nós comumente prescrevemos medicamentos destinados ao tratamento e ao alívio dos sintomas secundários ao aumento da próstata, a hiperplasia prostática benigna. E aqui eu vou falar sobre as principais classes de medicamentos que nos auxiliam aí no dia a dia no tratamento dessa doença. O primeiro deles é de uma classe conhecida como alfa-bloqueadores. Eles atuam relaxando a musculatura lisa ali da região da próstata, da região do colo vesical, a região da uretra prostática, por onde a urina passa. Esses medicamentos vão promover um relaxamento dessa musculatura pela ação direta em receptores nestes locais e vão promover uma dilatação do canal ali da uretra quando ela passa no interior da próstata. Isso vai abrir o canal e fazer com que a urina passe com mais fluidez, com mais facilidade. Eles melhoram muito os sintomas do paciente, porém eles não atuam reduzindo o tamanho da próstata. Eles são indicados para aqueles pacientes sintomáticos e que têm próstatas menores do que 40 gramas, né? Dentre os principais efeitos colaterais desses medicamentos, nós vamos encontrar a hipotensão postural. O que é isso? É aquela queda de pressão quando o paciente se levanta, né? Às vezes o paciente vai ao banheiro, vai urinar, se levanta da cama e sente uma tontura, uma queda de pressão. Isso é relativamente comum, né? Principalmente naqueles medicamentos da classe dos alfa-bloqueadores denominado doxazosina, né? A doxazosina é um medicamento dessa classe que, com uma relativa frequência, pode causar hipotensão postural em alguns pacientes. Outros efeitos colaterais observados são a ejaculação retrógrada, que eu falei num vídeo anteriormente, né? Comentei bastante sobre a ejaculação retrógrada, e é quando o sêmen cai para a bexiga, né? Aquela parte da uretra prostática ali, aquela musculatura deveria ficar contraída na hora da ejaculação, e com o uso dos alfa-bloqueadores ocorre um relaxamento para que a urina passe, mas isso faz com que o sêmen caia para a bexiga. Eu falei bastante sobre isso no último vídeo que eu postei aqui no canal e vai aparecer no card aqui em cima. Então, esses medicamentos causam ejaculação retrógrada e dos alfa-bloqueadores, o que mais vai causar ejaculação retrógrada é a tansulosina, porque ele é bem seletivo nessa região, ele atua bem seletivamente na musculatura lisa da uretra prostática. Outro efeito colateral, né, que a gente pode observar na prática, principalmente com o uso da tansulosina também, é a síndrome da íris frouxa, né? Então, um paciente que faz uso de tansulosina, por exemplo, e vai fazer uma cirurgia de catarata, ele tem que informar para o seu oftalmologista, para o seu médico, que ele faz uso dessa medicação, pois ela deve ser suspensa no pré-operatório antes da cirurgia. Outra classe de medicamentos são os inibidores de 5-alfa-redutase. Os principais nomes são a finasterida e a dutasterida, né? O que eles vão fazer? Eles vão causar uma morte celular da próstata, eles vão causar uma morte nas células da próstata. E eles podem reduzir o tamanho da próstata em até 30% e reduzem também o PSA em até 50%, principalmente se o paciente utilizar por um período de 6 a 12 meses. Acredita-se também que eles possam reduzir o risco de cirurgia e de retenção urinária em mais de 50%, naqueles pacientes que fazem um uso contínuo por mais longo prazo deles, né? Porém, eles também apresentam efeitos colaterais. Os principais são disfunções sexuais, né? Perda, diminuição do libido, né? Distúrbios ejaculatórios ou, mais raramente, a ginecomastia. Desses dois medicamentos, a finasterida vai apresentar mais efeitos colaterais sexuais quando comparada à dutasterida. Em termos de eficácia, elas se assemelham, mas em termos de efeito colateral, a finasterida apresenta um pouco mais de efeitos colaterais do que a dutasterida. E uma coisa que a gente faz muito na prática é lançar mão da terapia combinada. O que é isso?
É quando a gente usa essas duas classes de medicamentos juntos, em um medicamento só, por exemplo. A gente junta um alfa-bloqueador com um inibidor de 5-alfa-redutase. Então a gente vai melhorar os sintomas e também visar melhoria dos sintomas pela redução do volume da próstata. A gente indica geralmente isso naqueles pacientes sintomáticos com próstatas maiores do que 40 gramas, né? E o ideal é que o paciente faça um uso prolongado por pelo menos aproximadamente 12 meses dessa terapia combinada. E a gente sabe também que esses pacientes que apresentam próstatas grandes, PSA elevado ou ainda fluxo baixo também podem se beneficiar mais do uso desses medicamentos, dessa terapia combinada. E a gente deve tentar introduzir ela logo no início dos sintomas prostáticos, pois aí esses pacientes vão ter uma melhoria, né, nos resultados, na melhora dos sintomas e redução do volume da próstata. Outra classe de medicamentos é a classe dos antimuscarínicos. Eu falei muito sobre esses medicamentos em um vídeo que eu postei também recentemente aqui no canal e que vai aparecer no card aqui em cima. Esses medicamentos antimuscarínicos ou anticolinérgicos, eles vão atuar diminuindo a contração dos músculos da bexiga, né? Freando essa contração. E eles são mais indicados para aqueles pacientes que têm problemas de próstata e que têm sintomas de armazenamento. Só para vocês entenderem, existem dois grandes grupos de sintomas na próstata. Os de esvaziamento, que é aquele paciente que tem um jato fraco, que faz força para urinar, que urina e sente que ficou um resíduo ainda na bexiga. E os sintomas de armazenamento, que é aquele paciente que tem uma urgência miccional, tem que correr para o banheiro, aquele paciente que fica indo várias vezes no banheiro ou que sente ainda uma ardência para urinar. Então, os pacientes que têm uma predominância de sintomas de armazenamento, que vão muito ao banheiro, tem que sair correndo para o banheiro, eles podem se beneficiar do uso de antimuscarínicos. A gente sabe que esses medicamentos a gente deve ter um pouquinho de cuidado, principalmente nos pacientes que têm um resíduo um pouco maior no ultrassom, tá? Porque esses pacientes, eles já apresentam por si só um risco maior de retenção urinária. Mas, naqueles pacientes que não têm um resíduo muito elevado, o risco de retenção urinária é bem baixo com o uso de antimuscarínicos. Porém, eles também têm alguns efeitos colaterais, né? Como boca seca, constipação intestinal, faringite e pode piorar também os sintomas de esvaziamento e a gente sabe também que eles não devem ser utilizados em pacientes muito idosos pelo risco de demência e naqueles pacientes que têm glaucoma de ângulo fechado. Outra classe de medicamentos que a gente também usa para tratar esses sintomas prostáticos, que veio entrar mais recentemente no nosso arsenal terapêutico, é a classe dos beta-3 agonistas. Eles vão também relaxar a musculatura da bexiga, atuando num mecanismo um pouco parecido com os antimuscarínicos. Inclusive, eles são uma alternativa aos antimuscarínicos naqueles pacientes idosos, por exemplo, que você não pode utilizar antimuscarínico, você pode utilizar um beta-3 agonista como a mirabegrona, por exemplo. Outra classe de medicamentos é a classe dos inibidores de 5-fosfodiesterase, que é aquela classe utilizada no tratamento da disfunção erétil, né? O Viagra é um tipo de inibidor de 5-fosfodiesterase, por exemplo, a sildenafila. Mas, nesse caso, a gente utiliza a tadalafila, aquela de uso diário, né? Que o nome mais famoso é o do Cialis, né? A tadalafila de uso diário de 5 mg, ela pode ser utilizada também para tratamento dos sintomas prostáticos, né? Acredita-se também que ela promove um relaxamento naquela musculatura da região da próstata, facilitando a passagem da urina. Foi observada em algumas pesquisas, alguns estudos, que os pacientes que utilizaram tadalafila, quando comparados com placebo, né, eles tiveram uma melhora do fluxo urinário. E a gente recomenda bastante, inclusive a Sociedade Europeia de Urologia recomenda a utilização de tadalafila, de inibidor de 5-fosfodiesterase, associada com alfa-bloqueadores, principalmente naqueles pacientes que têm sintomas prostáticos, né? Dificuldade para urinar, secundária a problema de próstata e que tem disfunção erétil associada. Então, a gente acaba passando muito na prática essa associação para esses pacientes que têm esses dois problemas associados e a gente vê que eles se beneficiam do uso dessa terapia combinada também. Certo, pessoal? Então, esses medicamentos são muito utilizados no nosso dia a dia. Existe uma quantidade muito grande de homens idosos usando esses medicamentos, mesmo porque a hiperplasia prostática benigna é muito frequente na população de homens idosos, certo? E você precisa saber desses remédios, precisa saber dos efeitos colaterais
para que você possa utilizar eles e tenha uma melhor adesão ao tratamento, certo? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima.